número 160/2012, que substitui o artigo 1º do projeto de lei número 160/2012, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o mandato de 2013 a 2016. Solicito o segundo secretário, o vereador Emerson Roberto, para que faça a leitura do parecer. Visa a presente emenda substitutiva, substituir o artigo 1º do projeto de lei 160/2012 no sentido de aumentar o subsídio do prefeito municipal de R$ 13.859,59 para R$ 14.392,65, sob a justificativa do primeiro valor ser relativamente baixo, causando graves prejuízos financeiros aos médicos que atuam no posto de saúde, que não podem ter sua remuneração superior ao subsídio do prefeito, conforme vedação imposta pela Lei 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Diz ainda que o município corre o risco de perder excelentes profissionais na área médica por ter seus salários reduzidos pela vedação legal citada. A matéria de ordem interna e local prevista no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, bastando a proposta ser aprovada para atender anseios tanto do Executivo como dos profissionais da saúde. Assim, temos a presente emenda, é legal, nada tendo que impeça a sua aprovação. Sala das Sessões, 19 de junho de 2012, relator Edson Laerdecker, demais membros das comissões. De acordo, Edson, Emerson, Adelmo. Então, coloco o parecer da emenda substitutiva do projeto de lei número 160/2012 em discussão. Algum vereador queira discuti-la? Não? Vereador Altamiro? De modo semelhante ao que me posicionei quando nós votamos um projeto de lei de origem executivo que dava um aumento em separado para os médicos e do mesmo modo para os coordenadores, né, que são cargos comissionados. Naquela ocasião eu deixei claro e repito agora, nada contra os médicos, nem nada contra os coordenadores naquela ocasião. O meu posicionamento é apenas uma razão de coerência do meu raciocínio, né, e da minha maneira de entender a relação com o funcionalismo público, né, de um modo geral, que fica difícil e contraditório darmos aumentos diferenciados para os funcionários públicos, vez que cada um deles exerce a sua função, funções diferentes, mas importantes no que exercem. Cada um deles tem remunerações diferenciadas pelo tipo de função que exercem, pelo tipo de formação que possuem. Então, eu sempre defendo que os reajustes devem ser sempre os mesmos para os funcionários. Então, em razão disso, eu sou contrário a essa emenda substitutiva. Nada contra os médicos. Sei dessa dificuldade daqueles que estão há mais tempo e que, portanto, têm hoje um salário superior ao subsídio bruto do prefeito e, portanto, em virtude de força constitucional, são obrigados a devolver o que ultrapassa esse valor. Entendo a razão deles, né, mas discordo desses aumentos diferenciados. Sim, muito bem. Mais algum vereador? Vereadora Margarida? Eu concordo com as palavras proferidas pelo vereador Altamiro e ainda acrescento, dizendo que na gestão passada, 4 anos atrás, nós já concedemos ao prefeito, futuro prefeito, um aumento bem superior aos vereadores, secretários, vice-prefeito, exatamente por esse motivo. E isso vem se repetindo e irá se repetir sempre. E por causa disso, na minha opinião,
na minha opinião, eu respondo por aquilo que eu digo, Sim. eu acho que o salário do prefeito, por causa de atualmente, por causa de um funcionário, ele não condiz com o município de Antônio Carlos. Ele é muito elevado. E já é. E elevar ainda mais esse índice, eu não concordo. Então, por essa razão, eu sei que o meu voto não vai mudar a situação, porque pelo que já se percebeu, a maioria é a favor. Não vou rejeitar, mas eu vou me abster. Essa é a minha posição. Sim. Mais algum vereador, então? Acho que cada um nessa casa deve dar a sua contribuição de acordo com a sua consciência. Estou fazendo de acordo com a minha consciência. Sim. Senhor, Mais algum vereador? Senhor Vereador Emerson? presidente, como o vereador Altamir até reforçou, eu também, não é discriminando nenhum funcionário, até pelo bom trabalho que todos os funcionários da prefeitura exercem, mas eu vou resumir e vou ser bem sucinto em relação à minha posição em relação a essa emenda substitutiva que dá esse aumento ao prefeito. Nós estamos fazendo isso aí por um só motivo: saúde pública. Não para dar aumento para prefeito, ou para fulano ou beltrano. A gente está olhando a saúde da população Antônio Carlense. Então, essa é a minha simples resposta, por isso sou favorável a essa emenda substitutiva. E também peço que a minha bancada faça o mesmo e todos os vereadores que sejam favoráveis a esta emenda. Porque quando se fala de saúde pública, nós devemos dar o melhor de nós. Muito bem. Mais algum vereador? Não? Então, coloco a emenda substitutiva ao projeto de lei número 160/2012 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Temos 6 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Então, a emenda substitutiva está aprovada por a maioria, né? Muito bem. Temos também aqui o projeto de lei número 160/2012, mesa diretora, objeto fixo, subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o mandato de 2013 a 2016. Solicito ao segundo secretário, vereador Emerson Roberto, que faça a leitura do parecer do projeto de lei. Parecer. Tem por objeto o presente projeto de lei legislativa fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o próximo mandato, em atendimento ao determinado pela Constituição Federal, em seus incisos 5 e 6 do artigo 29, devendo ser aprovado pelo Poder Legislativo Municipal através de lei específica de iniciativa própria na forma ditada pelo inciso 20 do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal. Os valores ali especificados atendem aos requisitos legais, razão pela qual nada impede atender o presente pedido, pois justo e necessário. Sala das Sessões, 12 de junho de 2012, relator Emerson Roberto Chapo, demais membros das comissões de acordo, Emerson Edson Adelmo. Projeto de lei número 160/2012 está em discussão. Algum vereador queira discuti-lo? Não? Coloco então em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Temos então 7 votos a favor e 1 contra. O projeto está aprovado. Temos também aqui o projeto de lei número 161/2012, autor mesa diretora, objeto fixo subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura 2013 a 2016. Solicito ao segundo secretário, vereador Emerson Roberto, para que faça a leitura do parecer do projeto de lei.
Tem por objeto o presente projeto de lei legislativa fixar o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal. Esse aqui já foi. Tem por objeto o presente projeto de lei legislativa fixar os subsídios para vereadores e presidente da Câmara Municipal de nosso município para a próxima legislatura, em atendimento ao determinado pela Constituição Federal em seus incisos 5 e 6 do artigo 29, devendo ser aprovado pelo Poder Legislativo através da lei específica da iniciativa própria na forma ditada pelo inciso 20 do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal. Os valores ali especificados atendem aos requisitos legais, razão pela qual nada impede atender o pedido, pois justo e necessário. Sala das Sessões, 12 de junho de 2012. Relator Emerson Roberto Chapo. Demais membros das comissões de acordo, Margarida Delma, Emerson Edson. Projeto de lei número 161/2012 está em discussão. Algum vereador queira discuti-lo? Vereador Altamir. Senhor presidente, caros Sim. vereadores, do mesmo modo, o mesmo raciocínio que utilizei em relação à emenda, né, que modificava o salário do Poder Executivo, é que utilizo para dar o meu voto contrário tanto ao projeto 160, que acabamos de aprovar, como também em relação a o projeto 161, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara. E gostaria de deixar bastante claro o meu posicionamento nesse caso, né, para que se evite distorções em relação ao meu posicionamento. Por isso vou ler a justificativa do meu voto, depois entrego esse voto, digamos assim, justificado e por escrito ao secretário, para que ele possa anexar a ata. Cada agente político recebe um subsídio, segundo a própria legislação determina, que é a remuneração ou o salário mensal fixado em parcela única e que todos devem receber segundo a legislação atual. No caso do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais, o valor deste salário ou deste subsídio pode ser fixado anualmente pelo Poder Legislativo, sem restrição de data, conforme inclusive um pré-julgado do Tribunal de Contas. Já o caso dos vereadores, as respectivas câmaras municipais deverão sempre fixar este novo salário ou novo subsídio a cada legislatura para a legislatura subsequente, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 29, inciso 6º, e também pré-julgado do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Isso significa, portanto, que cada legislatura define o valor do subsídio ou do salário para a legislatura seguinte, não podendo alterar o valor do subsídio durante os 4 anos da legislatura atual. Apenas a revisão anual que os funcionários públicos também têm direito, que é a reposição da inflação. Nesses 3 anos e meio de mandato, sempre defendi tratamento igualitário para o funcionalismo público. Por isso, sempre me posicionei contrário a aumentos diferenciados para diferentes funções dentro da categoria dos funcionários públicos municipais. Que foi, como eu disse anteriormente, aquela situação dos médicos, dos coordenadores e agora em relação àquele aumento diferenciado também para o Poder Executivo. Isso, reafirmo, não é fazer média, né? Eu não fiz média com médicos nem com os coordenadores, ao contrário, eu me indispus. É por uma questão de concordância e eu arco com as consequências desse meu posicionamento. Portanto, para manter essa coerência nos meus votos ao longo desses anos, defendo que o reajuste do valor do subsídio ou do salário dos agentes políticos municipais, ou seja, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, seja o mesmo dado ao funcionalismo público municipal nestes últimos 4 anos, 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 2009, não houve reajuste, apenas a reposição salarial ou a reposição da inflação, melhor dizendo. Em 2010,
o Poder Executivo concedeu um reajuste acima da inflação, portanto, de 10%, que nós também recebemos, evidentemente, a Lei 1261/2010. Em 2011, o reajuste foi de 5,94, através da Lei 1324/2011, que nós também recebemos porque foi a reposição de inflação. E em 2012, nós aprovamos recentemente a Lei 1378, foi um reajuste de 2%. Portanto, somando esses reajustes, ou essas reposições salariais, ou melhor, esses reajustes acima da inflação, chegamos então ao índice de 19,94, que é o que o Executivo, e nós aprovamos, concedeu ao funcionalismo público municipal acima da inflação. Porque a reposição inflacionária que os funcionários receberam ao longo desses 4 anos, nós também recebemos. Nós não recebemos este reajuste acima da inflação. E é isso que eu defendo que seja reposto, então, agora, na hora de decidirmos o novo subsídio dos agentes políticos municipais. Embora o inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal possibilite, inclusive, que em municípios de até 10 mil habitantes, como é o nosso caso, o subsídio máximo dos vereadores poderá corresponder a 20% do subsídio dos deputados estaduais, creio que seja justo os agentes políticos receberem tão somente o mesmo reajuste dado ao funcionalismo público municipal, ou seja, 17,94 e não 30%. Nem mais nem menos. Deste modo, estaremos respeitando o princípio da equidade e da isonomia. Até porque, se nós buscarmos a legislação que estabeleceu o novo subsídio dos agentes políticos em 2008 e compararmos com a legislação que dispôs do subsídio em 2005, nós veremos que já naquela ocasião os agentes políticos também tiveram um aumento superior ao dado ao funcionalismo público. Então, corremos o risco de, a cada 4 anos, sempre darmos um aumento bastante diferenciado para os agentes políticos em relação ao que aprovamos para os funcionários públicos. O que acaba aumentando o gasto público, o gasto com folha, e na hora então de o Executivo determinar qual o aumento que ele dará ao funcionalismo público, ele sempre estará limitado à quantidade de dinheiro em caixa disponível. Então, quando nós aumentamos deste modo, nós contribuímos para reduzir essa margem de manobra que o Executivo poderá possuir a cada ano que quiser decidir o novo reajuste a dar ao funcionalismo público municipal. Obrigado. Muito bem. Mais algum vereador? Vereadora Margarida. Eu acho que todos nós somos sabedores de que o aumento do salário dos servidores é de única competência do Executivo Municipal. Sim. E todos também somos sabedores de que todos os anos nós, vereadores, reivindicávamos sempre um aumento maior. Sim. Inclusive, quando o prefeito dava apenas a revisão, a gente ficava triste e questionava por que os nossos servidores não estariam recebendo um aumento de salário. Sim. Então, não é da nossa vontade o aumento dos servidores. Não depende da nossa vontade. Aliás, nós nem podemos. Podemos solicitar, né, vereadora? Nós até podemos pedir. indicar. Nós Sim. não temos competência para projetar, Sim. para fazer um projeto e conceder. Isso é da competência. E já muitas vezes já fizemos isso, né, vereadora Margarida? Exatamente. Para o Executivo. E eu concordei Sim. com esse 30% para os vereadores, para o prefeito, para o vice-prefeito e secretário, porque acho que é um aumento justo, já que nós vamos ter o próximo aumento daqui a 4 anos.
Sim. E se os servidores não tiveram um aumento maior do que 19% ou quase 20%, foi porque o prefeito não deu. Não quis dar ou não pôde dar. Então, por essa razão, eu sou a favor de que realmente seja dado para os vereadores um aumento de 13%, de 30%. Gostaria que a minha bancada fechasse. Aliás, já estamos fechados, que foi conversado sobre Sim. isso antes, esse assunto foi debatido Sim. e foi inclusive feita uma votação. Sim. E pela maioria foi estabelecido 30%. E foi justamente por essa razão que eu não aprovei a emenda de mais 5% para o prefeito. Sim. Porque eu acho que o aumento dado para as demais categorias, vereadores, vice-prefeito, secretário e vereadores, deveria ser o mesmo. Por essa razão eu não concordei com a emenda. Muito bem, vereadora. Mais alguém? Vereador Edson? Presidente, também quero fazer uma colocação do projeto que foi feita a emenda para aprovação do salário do prefeito. Fui favorável também. E do subsídio dos vereadores, eu assinei a favor, mas eu vou manter a minha palavra, que nem propus semana passada, nos 18%, 19,4%, 18% praticamente. Então eu vou manter essa colocação também, através da minha colocação que eu fiz na semana passada. Eu mudei a minha posição do prefeito através dos médicos, que o pessoal me cobrou bastante. Então nessa situação eu mudei a minha opinião do salário do prefeito. E do subsídio do restante eu vou apoiar 17,90 e pouco. Mais algum vereador? Não? Então, coloco o projeto de lei número 161/2012 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Temos 6 votos a favor e 2 votos contra. Então, o projeto de lei está aprovado. Não temos mais nada na ordem do dia, nenhum projeto para ser discutido. Dando sequência aos nossos trabalhos, passo agora para o expediente, onde temos alguns vereadores inscritos para fazerem uso